aqui teve a oportunidade de assistir pelo menos metade da série Papéis? Levante a mão aí. Você que não assistiu, você pode entrar no canal no YouTube, está lá, são 6 mensagens. Prometo que a próxima vez que eu ministrar a série Papéis, eu vou encurtar ela um pouco, né? Porque ficou parecendo uma série da Netflix mesmo. Mas, depois que nós terminamos a série, eu vi a necessidade de nós falarmos um pouco sobre alinhamento de expectativa. Porque nós falamos sobre tantas coisas importantes nessa série, tantas coisas que são principais, primordiais para uma vida. Falamos sobre o propósito da família, propósito do casamento, falamos sobre o propósito da igreja, propósito dos relacionamentos, falamos sobre tantas coisas que são essenciais, e às vezes as pessoas não conseguem viver isso na prática. A quebra de expectativa, você ter uma expectativa frustrada, ela pode trazer tanta desilusão. Por isso é importante saber o que esperar. Às vezes nós prometemos coisas que nós não conseguimos cumprir. Talvez você, como marido, já prometeu coisas que você não podia cumprir. Talvez você já prometeu coisa para os seus filhos que você sabia que você não podia cumprir. Mas a verdade é que a maioria das vezes que temos problemas de frustração, não foi porque nos prometeram algo e não cumpriram. É porque nós alimentamos expectativas exageradas e falsas a respeito de muitas coisas. E por fazermos isso, nós acabamos vivendo uma vida de frustração, deixando de viver o que temos, sempre olhando para aquilo que queremos. E eu costumo até mesmo fazer uma pergunta para mim, e talvez uma pergunta que você deva fazer para você hoje. Você trocaria tudo que você tem por aquilo que você quer? Sim ou não? Sim ou não? Você trocaria tudo que você tem por aquilo que você quer? Então por que você é tão infeliz com aquilo que você tem? Por que você desfruta tão pouco do que você tem, se o que você tem é tão importante? Porque nós temos expectativas falsas a respeito da vida, porque temos expectativas falsas a respeito daquilo que vamos ter, ou aquilo que queremos. E eu quero te mostrar nas Escrituras, que um homem quase deixou de receber um milagre, porque ele tinha uma expectativa falsa, uma expectativa tola a respeito de um processo. Olha comigo, segundo livro de Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Segundo livro de Reis, 5, do 1 ao 14. Só queria reforçar antes de nós lermos o texto, que dia 26 nós vamos ter batismo nas águas aqui na igreja, e você que não é batizado, você não pode deixar passar. Ah, pastor, eu tenho que sentir. Não, ninguém obedece porque sente, nós obedecemos porque somos filhos, amém, queridos? Ah, mas eu tenho que receber um chamado. Não, irmão, você já foi chamado. Quando Jesus morreu por você, você já foi chamado. Você tem que obedecer às Escrituras. Então eu quero te desafiar, se você não é batizado, que você possa dar o nome para que nós possamos te batizar, também te preparar para o batismo, dia 26. Vamos lá, 2 Reis 5, do 1 ao 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você possa entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem:
Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã, preste atenção, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana ou de Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando este homem apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou-se 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele se tornou-se como de uma criança. Puder só dar um pouquinho de retorno a mais para mim? Eu agradeço. Queridos, o profeta Eliseu deu uma ordem a Naamã, uma ordem simples: vá e lave-se no Jordão 7 vezes e você será purificado. Mas olha a situação de Naamã. Naamã era um oficial do rei da Síria, era um homem respeitado, era um homem de alta posição, um homem de alta patente, um homem rico, mas ele tinha uma lepra, uma doença que para aquele tempo era incurável. Talvez, nós não sabemos qual era o tipo, porque naquele tempo toda doença de pele era chamada de lepra, ou seja, uma micose era chamada de lepra. Nós não sabemos qual era a lepra, qual era a gravidade, mas era tão grave ao ponto disso constar na história dele. E ele, não sabendo o que fazer, porque provavelmente já tinha esgotado todas as possibilidades, ele escuta uma escrava falar que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo, caso ele fosse até lá. Agora, para um homem na posição de Naamã, ouvir uma escrava e levar conta o que aquela menina estava dizendo, ele estava em situação de pleno desespero. Ele vai ao rei e diz: olha, uma escrava diz que em Israel eu sou curado da lepra. O rei manda uma carta para o rei de Israel, não era para o profeta, dizendo: olha, eu estou te mandando o meu oficial para que você cure ele da lepra. Quando o rei ouve isso, pega essa carta e está dizendo assim: como que eu posso curar alguém da lepra? Esse rei está querendo confusão comigo. E ele rasga as vestes em sinal de humilhação. Quando Eliseu fica sabendo que havia um homem leproso enviado de outra nação, procurando em Israel cura, Eliseu diz: manda ele vir até minha casa, e ele saberá que há profeta em Israel. Agora, um homem que estava doente, que não tinha cura, numa doença que naquela época era extremamente estigmatizada, de repente ele é enviado para Israel, na garantia de que lá ele seria curado. Isso é uma boa ou uma má notícia? Vamos lá, gente, é uma boa ou má notícia sabendo que ele poderia ir para um lugar para ser curado? É uma boa notícia, certo? Agora ele chega na casa do rei, ele não está entendendo a frustração do rei, porque o rei, em vez de curá-lo, o rei rasga as vestes. Mas agora alguém chega para ele e fala: olha, cerrou o lugar, você veio no lugar errado, você veio no palácio, você tem que ir para a casa do profeta. Então vá no profeta, que o profeta diz para você ir lá, que você será curado. Então ele sai do palácio, ele vai até a casa do profeta, mas quando ele chega diante da casa do profeta, por algum motivo o profeta não sai para atendê-lo. O profeta diz: vai lá, avisa para ele, que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ficar curado. Mais uma vez, isto é uma boa ou uma má notícia? Uma boa notícia. Mas sabe como que ele recebe essa boa notícia? Ele recebe o seguinte: não é assim não, eu tinha pensado em outra coisa. Eu pensei que ele ia sair aqui, e ele ia fazer alguma coisa miraculosa, ia passar a mão assim no vento, ia dar uma cambalhota, sei lá.
fazer um negócio, porque ele estava acostumado com os profetas da Síria. Ele criou uma imagem na mente dele, que o profeta ia sair, ia honrar. Eu brinquei aqui pela manhã, ele imaginou que ele ia chegar, ia ter uns irmãos com a plaquinha na mão, dizendo, seja bem-vindo, a gente está feliz com você aqui, né? Ele achou que ele ia ter um lugar de receber, ele ia ser recepcionado com toda alegria. De repente, ele para na porta da casa, talvez uma casinha simples do profeta, fica ali no portão de madeira. Você que costuma visitar seus parentes em lugares mais interior, porque nós também somos interior, né? Mas mais no interior ainda, você bate na porta, ela falou de casa. Aí o profeta, sabe aquela visita caipira, quando você vai na casa da pessoa bem caipira, que tem vergonha de te receber, que ela abre assim, dá uma olhadinha. O profeta deu só uma olhadinha, fechou de novo. Daqui a pouco saiu um menino e falou, ó, o profeta falou para você fazer isso aqui. E ele fica extremamente frustrado, e o texto diz que ele vai embora. Ele fala, vou embora. Gente, ele ia ser curado de uma doença que não tinha cura. Ele foi ali, o milagre ia ser feito. E ele desistiu do milagre só porque a sua expectativa foi frustrada. Ele esperava que fosse feito de um jeito e foi feito de outro. Isso mostra o quão é perigoso nós nutrirmos expectativas falsas. Olha o que o sábio Salomão diz em Provérbios 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Por isso que nós precisamos aprender a esperar a coisa certa. Porque quando esperamos a coisa certa e recebemos, aquilo é árvore de vida dentro de nós. Mas quando nós temos uma expectativa desalinhada, ou uma expectativa exagerada, nós vamos nos frustrar, aquilo vai nos machucar, aquilo vai nos adoecer. E baseado naquilo que nós aprendemos durante toda a série, eu quero falar como é que nós podemos ter expectativas erradas a respeito de tudo aquilo. Se você olhar para o teu casamento, se você tiver expectativas falsas no seu casamento, você poderá ter um casamento ruim, tendo toda a possibilidade de ser feliz. As pessoas, elas entram num casamento e elas entram esperando que o outro os faça feliz. A maioria, muitas pessoas ao longo da história, talvez nessa geração mude a estatística, mas na estatística anterior, as pessoas saíam de casa quase que como um grito de liberdade dos pais. Agora eu vou viver minha vida, agora eu vou ser feliz, agora eu vou encontrar alguém que me faça feliz. E essa expectativa sobre encontrar alguém que te faça feliz, pode ser a grande armadilha de te fazer infeliz por todo o resto da sua vida. Porque não existe um bom par, onde não existe bons ímpares. É uma matemática simples, você junta dois ímpares ruins, será um par ruim. Entende? Ou você cura o ímpar, ou não haverá nada no par. Ou você se resolve como indivíduo, ou você é satisfeito em Deus, ou você é feliz em Deus, ou você aprende a buscar em Deus a sua plena satisfação, ou o seu casamento será um lugar de frustração. Você estará casado com uma pessoa que você nem conhece, porque você idealizou e você comparou o real com o ideal, e o real nunca poderá bater o ideal, porque o ideal é fruto da tua imaginação. O ideal é construído em cima de imagens falsas. Você vê um casamento e fala, ai, eu quero tanto ter um casamento como o daquela pessoa, mas você nem sabe como é o casamento daquela pessoa. Você construiu uma imagem de casamento daquela pessoa baseado no quê? No que ela decidiu te mostrar. O que você vê no casamento das pessoas é vitrine. Entende? O casamento não acontece na vitrine, o casamento acontece no bastidor. E você compra uma imagem de um outro casamento, pela vitrine que lhe foi mostrada, você gera uma expectativa irreal, você cria um ideal e você se frustra com a pessoa que você tem. Talvez você precisará fazer hoje o sepultamento ou o velório do marido ideal, para que você possa então, a partir de agora, conhecer o real, conhecer a pessoa que você tem do teu lado, cheia de defeitos, pessoa complicada, não diferente de você, que também é complicado, cheia de defeito também. E aprender a se amar, aprender a se conhecer, a ver o melhor neles, porque às vezes a mulher falou, eu quero tanto marido, que seja um marido alegre, que me faça rir, aí casa com um cara que não sabe nem contar piada, mas é gentil, generoso, bondoso, um ótimo pai, mas por quê? Não tinha aquele detalhe que você planejou desde a sua juventude, você se sente uma pessoa incompleta.
Enquanto você não mudar e alinhar as suas expectativas a respeito do casamento, gente, nós não vivemos no mundo encantado da Disney, que passa um filme, um desenho de 1 hora e depois fala, viveram felizes para sempre. Aí você fica pensando assim, como será que foi depois que eles engordaram? E quando nasceram os filhos? Porque a gente vê um trecho de uma história e a gente esquece que a vida é longa, a vida tem altos, a vida tem baixos e a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa viver dessa maneira. Ou você alinha suas expectativas a respeito do seu casamento, ou você será uma pessoa infeliz. E talvez você precise fazer esse exercício imediatamente, ao sair daqui. Talvez você precise marcar um jantar com a tua esposa e falar para ela assim, vamos lá que a gente está precisando se conhecer. Quero te conhecer melhor, quero saber quem de fato você é, porque eu fiquei vacilando, criando imagens, e é uma conversa talvez que vocês precisam ter. Talvez você precisa ter um diálogo com o seu marido. Talvez você nunca foi feliz com o seu marido, porque a vida toda você tinha pensado em outro tipo de coisa. Mas é o que tem para hoje, irmão. E você não pode divorciar do ideal e do real junto. Você pode divorciar do ideal, mas vai ter que continuar casado com o real. Isso terá que ser uma atitude ativa para que você então desfrute da sua família, da sua casa. Nós esperamos os nossos pais e nós falamos assim, meus pais têm que fazer, eu ainda estou parafraseando a série, viu? Meus pais, eu queria tanto que meus pais fossem diferentes. Gente, você não pode mudar o teu pai. Ou você desfruta do pai que você tem, ou você vive feliz para sempre. Seu pai e sua mãe são o que eles são. Se sua mãe, toda poderosa, não pode mudar teu pai, quem você pensa que você é? Porque eu vou falar uma coisa para você, tem um ser poderoso sobre a terra, é a mulher. Só que ela não entende que o limite do poder dela é ela mesma, porque ela pode até tentar mudar, mas ninguém pode mudar ninguém. Nós somos o que somos. Os nossos pais são o que são. Enquanto você fica tentando, olhando para uma família e dizendo, eu queria que meus pais fossem assim, eu fico pensando, se existe esse pai que a gente fala que a gente queria ter. Mas se meu pai fosse outro, se seu pai fosse outro, você não era você. Porque você só nasceu porque você nasceu daquela junção ali mesmo, daquele pai e daquela mãe. Se fosse outro pai melhor, tinha nascido outro filho, de repente melhor também. Não é? Porque você é o resultado do seu pai e da sua mãe, e é o que é. Enquanto você não entende isso, aceita isso, porque não tem coisa mais desgastante você passar uma vida toda tentando corrigir seu pai. Eu demorei para entender isso, meu pai faleceu há 12 anos. Eu fui entender isso, infelizmente, 1 ou 2 anos antes do meu pai morrer. De que eu tinha que chegar lá, tinha que dar risada das piadas que ele contava, que eram as mesmas. E estava tudo certo, ele não tinha repertório novo, ele também nem assistia stand-up. As piadas que ele ouviu foi na época dele, 50 anos atrás. Ele não tinha nova mesmo, mas era engraçado, ele ria, eu tinha que rir. Ele tinha as músicas que eles cantavam e era aquela música, e tinha que cantar aquela música. Mas, não pai, não faz isso, pai não fala aquilo, pai não diz isso. Se tem coisa mais desgastante é filho que fica corrigindo o pai o tempo todo. Seu pai vai morrer e você vai se arrepender de não ter desfrutado do que ele é e o que ela é, a sua mãe, pronto, para! Você não tem autoridade para ficar confrontando o seu pai o tempo todo. Você tem que desfrutar dele e pronto. É isso aí. Se você não aguenta, é mais fácil você mudar o seu comportamento, a tua paciência, do que tentar mudá-lo. Porque senão você não consegue ser feliz, a vida toda ficar reclamando. Não, porque meu pai não me abraçou, meu pai não me beijou. Gente, tudo bem, mas não dá para voltar. Não dá para voltar lá atrás e falar que seja diferente, me abraça. Não dá, é impossível. Então se você quer ser feliz, a partir de agora saiba o que esperar do seu pai e da sua mãe. Quando eu vou trabalhar reconciliação de pai, de filhos, eu já logo digo, não coloque expectativa. Eu falei isso aqui em uma das mensagens, não ensaie diálogo. Hoje de manhã nós tínhamos aqui um pastor que está vindo congregar com a gente, e ele me contou no café com o pastor que depois daquela palavra de pais e filhos, ele ligou para o pai dele. Um homem matuto, duro nas palavras, e de repente o pai dele na frente da tela, ele falou, pai, eu vou agora te visitar. Saiu do culto e falou, agora te visitar, era uns 180 quilômetros daqui. Falou que o pai dele deu uma risadinha, dizendo assim, mas você vem mesmo? Quando ele falou, pai, eu estou saindo daqui agora, põe água no café que eu estou indo tomar um café com o senhor agora. Falou que o senhor começou a chorar copiosamente, tirou o rosto da frente do celular para poder chorar. Depois voltou, secou os olhos. Quando você para de nutrir expectativas e você faz o que precisa ser feito, independente do que o outro fará, você começa a desfrutar da verdadeira alegria de quem não espera nada.
Quantas expectativas erradas nós colocamos sobre os nossos filhos. Os nossos filhos não existem para nós. Os nossos filhos existem para Deus. Deus tem um plano para os nossos filhos. Deus tem um projeto para eles. Seus filhos não são a extensão dos seus desejos. Ah, eu não fiz isso, não quero que o meu filho faça. Eu não fui para aquele lugar, mas eu quero que o meu filho vá. Eu não fiz. Você não tem poder, o seu filho não foi criado para isso. Seu filho não foi criado para satisfazer todos os seus desejos. Ou você se liberta e começa a desfrutar do filho que você tem, amar o teu filho que você tem, porque tem pais que ainda são infelizes, eles não externizam isso, mas são infelizes, não desfrutam dos filhos, porque tiveram expectativas exageradas a respeito dos filhos antes deles nascerem. Uma vez conversando com um pastor, psicólogo, e ele me disse: Mateus, quando meu filho nasceu, meu segundo filho, meu filho tinha síndrome de Down, e naquele exato momento, eu precisei sofrer o luto, e exatamente do que nós estamos falando. Parece algo duro, ele falou: eu precisei ter um luto do filho que eu esperava, para ser o pai mais feliz com o filho que Deus me deu. Esse filho dele morreu aos 25 anos de idade, numa cirurgia simples. Foi fazer uma cirurgia simples e acabou morrendo. E ele, depois nas declarações dele, ele dizia assim: eu perdi a coisa mais preciosa da minha vida, que era o meu filho. Foram os 25 anos melhores da minha vida, quando o meu filho esteve comigo. O filho dele não deu neto para ele, o filho dele não trabalhou, o filho dele não se formou, o filho dele não pôde fazer tudo que um pai espera. E ainda assim ele foi muito feliz com o filho, porque logo no nascimento, ele entendeu que ele precisava matar o ideal, para desfrutar do real. Ou seja, seu filho não nasceu para você, seu filho nasceu para Deus. Então faça o seu melhor, crie teu filho, dê ferramentas para que ele seja um ser humano incrível, para que ele possa se desenvolver naquilo que ele desejar, no trabalho que ele desejar. Dê condições para que quando seu filho chegar a hora de escolher, ele saiba escolher pelas coisas de Deus. Ou seja, como você faz isso? Quando eu crio uma cultura na minha casa, de estar aqui, de congregar, de amar a Jesus, de ler a Bíblia, de orar, e meu filho vai vendo o meu estilo de vida, e eu vou dizendo para ele o tipo de mulher que agrada a Deus, a mulher que agrada ao Senhor. Quando chegar na hora dele escolher, tudo isso que eu fiz antes, tudo que eu fiz antes vai servir de subsídio para que ele tome as decisões. Agora, você não faz nada disso durante o caminho, e na hora da decisão você quer impor, não vai dar certo, porque você não preparou o caminho para isso, você não se preparou para isso, você foi lento em criar cultura dentro da sua casa, você foi lento entre apresentar qual é o estilo de vida que agrada a Deus, mas não é tarde. Não é tarde. O objetivo de tudo isso que eu estou falando é para que você se liberte da expectativa errada. Entenda, seu filho um dia vai embora, e seu filho vai amar. Minha esposa essa semana era muito emotiva, ela viu um post lá dizendo assim: o pior de ser filho de homem é ensinar que um dia ele vai ter que amar mais a mulher dele do que você. E ela falou: eu tenho 3 filhos. Ou seja, meus meninos. Aí eu vi ela muito triste, falei: não estou gostando dessa tristeza não, ainda tem eu aqui, hein. Eles vão embora, mas eu fico. Ou seja, porque nós não podemos nutrir expectativas falsas, para nós não perdermos a alegria com os nossos filhos. Poucas pessoas são satisfeitas consigo mesmas, porque nutrem expectativas falsas sobre si mesmo. Você não é a outra pessoa. Você não está competindo com ninguém. Nenhum outro modelo de corpo diz respeito a você, porque você é único, você é única. O seu corpo, o seu estilo, o seu biotipo, ele é teu. Seja o melhor que você pode ser sendo você. Nós vivemos uma crise de identidade terrível na nossa geração. Tem mulher que mexe tanto no corpo que você nem sabe que é a mesma pessoa, irmão. O dia que morrer tem que colocar a foto de umas 4 fotos da época da vida para você saber que é a mesma pessoa. Contei hoje aqui no Tadel, que eu vi um caso real, um chinês pediu o divórcio da mulher, porque quando nasceu o filho dele, isso, declarações dele, tá gente? Que o filho era horrível. E ele falou: eu sou bonito, minha mulher é bonita, por que nasceu esse filho feio? Aí ele foi fazer DNA e o filho era dos dois mesmo. Falei: mas tá errada essa história. Aí ele foi e conseguiu descobrir que a mulher dele era a coisa mais feia do mundo, antes de ter feito 250 plástica.
O filho nasceu como original. Ele é que estava casado com o transformado. Ou seja, só para descontrair a história real, eu li essas curiosidades essa semana. Queridos, tem pessoas que se transformam tanto que elas perderam sua identidade. Se você chega na frente do espelho e fala assim, nossa, eu vou mudar isso, se você diz, tudo que você vai mudar, muda quem você é, está na hora de você dar uma pensada e falar assim, espera um pouquinho, eu acho que eu não estou me amando, eu estou amando uma figura que eu criei na minha cabeça. Eu preciso me amar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é tão, e isso aqui entenda, não é o contrário de autoajuda. Porque sem Jesus, você não vale nada. Os nossos pecados fizeram com que a gente não valesse nada. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Mas, gente, fala a verdade. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Podemos não ter valor na prática, aqui, mas Ele decidiu atribuir a nós um valor tão especial, ao ponto de custar a vida do seu próprio Filho. Você é amado, você é amada, você pode se amar, você pode se contentar com aquilo que você é, parando e saindo de qualquer jogo de comparação. O mundo, o marketing quer te comparar, porque ele quer que você gaste. E enquanto ele está preparando para arrancar o teu dinheiro, você está se deixando levar para um caminho sem volta, de não aceitar quem você é, o seu temperamento, o teu jeito. Eu nasci numa família de 8 irmãos, não é fácil. Ser irmão, na sua época já tinha acordado, arrumado a cama, feito coxinha, indo na feira e vendia. Eu falei, fui ser irmão de um cara desse, como que compara? E estava aqui de novo para ir para a escola, com dinheiro no bolso para ajudar na casa. E eu não tinha nem acordado ainda. Falei, meu Deus do céu, como que eu faço para ser irmão de um cara desse? Imagina você ter um monte de gente para se comparar, para poder desvirtuar a tua visão a respeito de si mesmo. Chega, olha no espelho e fala, Deus fez a emenda perfeita, a mistura perfeita, eu posso não gostar, mas é isso aí que tem. E eu vou ser feliz, vou aprender a me amar, não vou esperar nada além de mim do que isso, e vou ser o melhor que eu puder ser, sendo quem eu sou. Amém, queridos? Está comigo? Vocês estão prestando atenção? Sim, eu sei que vocês estão acostumados, sentindo falta de alguns amigos que vieram no culto mais cedo, mas eu estou aqui ainda também, tá, irmãos? Um dos lugares que sofrem mais com esse problema de expectativas não alinhadas é a igreja. As pessoas nem sabem o que esperar da igreja. Normalmente as pessoas saem frustradas das igrejas, porque esperavam algo e elas nunca receberam. Pessoas estão sofrendo, esperando que alguém vai lá conversar com elas. E aí, talvez você seja tímido. Quem aqui é um tímido assumido? Levante a mão assim, ó. E tem mais uns 10 que não levantou porque é tímido. Vocês são assumidos. Vocês são assumidos. Os outros não levantaram a mão porque ainda não são assumidos. O tímido, ele é assim, ó, ele chega num ambiente, o jeito dele, o jeito que ele se comporta é assim, se eu pudesse ser invisível, eu era. Ele chega no ambiente e ele não quer que as pessoas vejam ele. Então, se alguém vê ele, ele fala, ai meu Deus do céu, que não me veja, que não me veja. Ele quer sentar quietinho, quer ficar quietinho, entrar mudo e sair calado. Aí a pessoa é tímida e fala assim para mim, ninguém veio falar comigo. Eu falei, meu irmão, a timidez é um problema teu, não é um problema dos outros. Se você é tímido, você vai ter que aprender a enfrentar isso. Você é tímido e casou, né? Teve que ficar pelado um dia, né? Isso você venceu a tua timidez, alegre da vida. O tímido mais desinibido do mundo. Mas para buscar uma conversar, bater um papo, fazer novos amigos. Não dá, eu sou muito tímido. Você está usando isso como desculpa, e depois você vai se frustrar, e a culpa será de quem não te procurou para conversar com você. Ou seja, se você é tímido, tem que enfrentar isso. Eu quero ter amizades, eu vou numa célula, eu vou fazer amigos, eu quero vir aqui, eu vou vencer isso daí. Eu já venci outras coisas piores, eu já pensei que eu não podia tantas coisas que hoje eu faço, e automaticamente você vai vencendo essas coisas. Temos aqui nossa querida Maiara, né? Fruto dessa última pregação, lá no Espaço Paz. Maiara chegou para mim depois do culto, na mesma semana, marcou uma reunião comigo, com a minha esposa, falou, pastor, eu era muito tímida, mas depois da palavra eu entendi que eu tenho que conversar.
E acabou que a Maiara foi lá para Florianópolis, fez 6 meses de F-Hope, a igreja toda contribuiu, ajudou ela a passar por esse processo, que se ela não tivesse vencido a timidez e falado do desejo do coração dela, ela não tinha vivido algo na vida dela. Está aqui a Maiara, vamos dar salva de palmas para a Maiara, ela é uma bênção na nossa vida. Quem não viu a Maiara cantar ainda, quando ela canta, ela abre a boca, dá vontade de chorar, e ela é uma ex-tímida. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque você alimentou expectativas falsas sobre a igreja. Gente, nós somos falhos. Eu falei isso no Café com o Pastor essa semana e todo mundo que passou pelo Café com o Pastor aqui comigo, eu sempre digo, eu vou falhar com você. Você está entendendo isso? Eu vou errar. Eu vou falar em algum momento sem pensar, talvez em algum momento eu vou passar você pelo corredor, eu não vou te ver. E talvez eu vou te ver, vou estar tão corrido que eu vou acelerar porque eu preciso resolver um outro problema. Deveria parar, mas não parei, errei. E eu vou precisar que você faça o que por mim? Que você me perdoe. Porque provavelmente você também vai errar comigo. E eu vou te perdoar. E se a gente não entender isso, a gente vive numa comunidade fragilizada pelas expectativas irreais, esperando que as pessoas façam mais do que aquilo que elas podem fazer. Olha o que o Tiago diz, Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele quem? O doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Amado, você está doente, você tem a obrigação bíblica de ligar e dizer, eu estou doente e quero uma visita. Palavras de Tiago, o apóstolo, te ensinando a fazer a coisa do jeito certo. Porque nós não sabemos, a vida está corrida, todo mundo está correndo, todo mundo trabalhando, e às vezes não dá para saber. Nós passamos por um período de pandemia que nós nem sabíamos se a pessoa tinha parado de vir por causa de Covid ou porque tinha desviado. Não dava para saber. Porque estava todo mundo na sua própria casa, no teu próprio lar. Então, por que eu estou dizendo isso? Para alinhar essa expectativa. Ah, eu fiquei doente, não foram me visitar. Comecei a parafrasear Jesus dizendo, eu tive mal e não me receberam, fui órfão e não me deram comida, bati na porta e não me abriram a porta. Jesus está falando de negligência da igreja, quando a igreja sabe o que tem que fazer e não faz. É importante que nós rompemos com todo milindre, para que a gente possa ser uma igreja madura, uma igreja sábia, uma igreja que vive conforme o que Deus está ordenando. A Bíblia nos manda chamar, queremos que seja diferente, no final nos frustramos com o que não nos prometeram e não recebemos o que nós podíamos entregar. Você que é tímido, que não faz, o que acontece? Você não busca ajuda. A igreja está cheia de pessoas querendo te ajudar, pessoas querendo te amar, pessoas querendo te servir, e você sempre no aguardo de que alguém faça algo por você, que você não se dispôs a procurar. Quando eu preparei essa palavra eu não preparei agora, eu preparei há 3 anos atrás essa palavra, eu comecei a pensar assim, a pessoa vai lá, ela quer passar um filho no psicólogo, aí ela vai no clínico, pede uma guia, liga lá, não tem vaga, ela está disposta a pagar no particular, porque ela sabe que no particular tem vaga. Aí ela paga, aceita o horário que o médico fala. Chega lá, mesmo tendo agendado, espera um baita tempão para ser atendido. E aí chega lá, não resolve nada, mas ele fez todo um caminho para ser atendido, não é assim? Por que o pastor, você não faz nenhuma ligação pedindo ajuda e depois sai triste com ele porque ele não te ajudou? Por que nós agimos dessa maneira tão injusta com a igreja? Porque nós temos expectativas irreais sobre a igreja. Nós esperamos da igreja além do que a igreja pode dar. Então é importante que você corrija as suas expectativas. Esperamos perfeição e não recebemos o excelente. Esperam ser buscados quando a ideia é seguir. O evangelho é um caminho a dizer, vem, segue-me. E nós imaginamos, temos uma visão de uma igreja que arrasta as pessoas para algum lugar. A igreja não é um lugar de nós arrastarmos, é um lugar de dizer, vamos todo mundo, nós estamos no caminho e queremos que você entre no caminho com a gente, para que a gente caminhe junto, abençoando e sendo abençoado, trabalhando, oferecendo e recebendo. Quando nós vivemos assim, nós entendemos que nós não vamos ser bajulados, mas seremos amados. Nós vamos tirar o olho do ideal para conseguirmos viver o real. A mensagem de hoje é para que você não entre numa espiral de sofrimento. Para que você entenda que chegou a hora de você olhar para trás e dizer assim, talvez eu esteja vivendo hoje infeliz, aquém do que Deus preparou para mim, porque eu gerei expectativas erradas lá no passado pela minha igreja.
Eu contei de manhã de um casal que chegou para mim e disse assim: pastor Mateus, nós queremos conversar com o senhor sobre o seu pastoreio. E acabou o culto, esse casal ainda não está conosco hoje aqui na igreja, mas é um casal que ainda eu gosto muito, são meus amigos. Inclusive ajudo eles depois deles terem saído da nossa igreja. Mas um dia eles chegaram para mim e disseram assim: pastor, nós queremos conversar com o senhor sobre o seu pastoreio. O senhor está falhando no seu ministério pastoral. Nós vamos conversar, depois do culto nós vamos conversar sobre o seu pastoreio. Eu falei: amém. Fiquei todo apreensivo, né? Falei: meu Deus, onde foi que eu falhei? E fui terminei de preparar a palavra de noite, fui fazer vasculhar qual era o chamado pastoral, o que um pastor tinha que fazer para saber onde eu estava errando. E eu falei: não, o pastor ele tem que treinar, porque em Efésios o apóstolo Paulo fala que Deus deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Eu falei: um dos principais papéis de um pastor é treinar os santos para a obra do ministério. Depois eu fui entendendo que o pastor, ele precisava alimentar o rebanho. Eu disse: Senhor, eu estou me preparando tanto para alimentar o rebanho, qual será a área que eu estou falhando? Acabou o culto, terminei de pregar, o casal estava lá na frente do púlpito me esperando descer. Podemos conversar? Falei: podemos. Falei: então, nós queremos conversar sobre o seu jeito de pastorear. Falei: então pode falar. Não, porque é o seguinte, nós estamos vendo algumas coisas tal, e eu já comecei meio humilde, né? Falei: não, olha, é o seguinte, quero que vocês saibam, que a minha vida toda, porque depois que eu tinha olhado lá sobre o que era ser um pastor, eu percebi que eu não tinha tido pastores na minha vida, porque os pastores da igreja onde eu tinha congregado na minha infância, eles quase não pregavam, quem pregava eram outras pessoas. Eu falei: meus pastores nunca me alimentaram. Também nunca fui treinado por um pastor para fazer a obra do ministério. Eu falei: então os pastores que eu tive no passado não cumpriram muito bem o papel de pastor na minha vida. Então eu falei para eles assim: olha, eu quero que vocês saibam que eu não tive muitos pastores. Aí a moça foi e me disse: ah, agora eu entendi porque nós viemos para essa igreja, para ensinar você a ser pastor. Eu falei: amém, amém. Então me diga aí, porque os pastores que nós tivemos não saíam da nossa casa. Era churrasco, era almoço, era janta. Eu falei: não, peraí, isso aí você está falando que é pastor? Eu falei: não, isso eu tive também. Porque os pastores, inclusive alguns deles eram meus parentes, não saiu lá de casa, almoçava, jantava, isso eu tinha também. Aí ela: então o que o senhor está falando que não teve? Eu falei: porque pastor é quem alimenta o rebanho. Você está bem alimentada? Ela falou: nossa, muito alimentada, nunca fomos tão bem alimentados como estamos sendo nessa igreja. Eu falei: precisa treinar vocês para fazer a obra do ministério, vocês estão sendo treinados? Sim, estamos sendo treinados. Eu falei: então o que você está reclamando? Ah, porque a gente pensou que pastor era um cara que não saía da nossa casa, comia churrasco com a gente o tempo todo. Falei: não, isso aí você pode encontrar com qualquer amigo, inclusive eu, mas isso não é exclusivo para um pastor. Isso todos os irmãos podem fazer na casa de todos os irmãos, e fala baixo, senão você não vai ter dinheiro para pagar comida para todo mundo. Eles deixaram de celebrar o pastor que tinham, porque eles idealizaram o pastor que eles queriam. Talvez você faça isso com todo mundo à tua volta, você seja perito em criar expectativas. E se você é perito em criar expectativas, você também é perito em se frustrar. E se você é frustrado, provavelmente você seja infeliz. E Deus quer mudar as suas expectativas para que você desfrute do que você tem, que é bom, que é agradável. Ele te deu um casamento para que você desfrute, deu filhos maravilhosos para que você desfrute, Ele te deu uma família da fé para que você desfrute. E você vai precisar mudar a tua forma de ver, dizendo: Senhor, eu não quero ser como Naamã, que estava diante de um milagre e quase perdeu o milagre porque ele achou que seria de outro jeito. Talvez você queira ir embora da tua casa, mas não é de uma nova mulher que você precisa. Você só precisa aceitar a mulher que Deus te deu e viver com ela e desfrutar dela. Talvez você queira ir embora, mas não é de outro marido que você precisa. Você precisa do marido que você tem. Você só precisa olhar para ele e aprender a amá-lo como ele é, aceitá-lo, não exigindo dele o que ele não é, e desfrutando do que você tem ali do teu lado, a comunidade que você tem, os amigos que você tem, você mesmo, aprendendo a se amar, aprendendo a se aceitar, vivendo uma vida nutrindo expectativas corretas. Talvez os novos relacionamentos, os novos projetos que você vai ter daqui em diante, você vai ter que fazer esse alinhamento antes, sentar e dizer o que você espera, e já deixar a pessoa dizer o que ela espera de você, para que logo antes vocês digam: oh, não espere isso de mim. Porque se você fizer assim, conseguir viver uma vida de expectativas alinhadas, você será uma pessoa muito mais feliz. Amém? Vamos orar sobre isso, vamos ficar em pé. Você que recebeu essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.